Olá, crianças! Estamos de volta para mais uma aula de matemática e iremos continuar falando sobre leitura de tabelas e gráficos. É isso mesmo. Você se lembra que na aula passada o Luiz estava planejando muito ansioso a sua festa de aniversário? Isso mesmo. Enquanto ele planejava a sua festa de aniversário, ele queria saber o que seria melhor para os seus convidados. Ele iria convidar 20 pessoas. Pediu que a sua mãe ligasse para descobrir quais eram os doces preferidos dos seus convidados. Nós completamos uma tabela com a quantidade de pessoas que preferiram cada tipo de doce. Vocês se lembram? É isso mesmo. Então, o Luiz continuou pensando: o que será que eu posso fazer para que a minha festa fique bem divertida? Então, ele pensou em brinquedos. Uma festa com brinquedos seria muito divertida, não é mesmo? Então, alguns dos brinquedos que ele pensou foram o pula-pula, a piscina, o tiro ao alvo e a pescaria. Mas nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Lembrando que na aula passada nós falamos sobre os doces preferidos dos convidados. Nós temos aqui essa tabela que mostra quantos convidados preferiram cada doce. E nós vamos completar a tabela ao lado com a quantidade, o número de pessoas que preferiram cada um dos doces. Vamos lá? Você pode me ajudar? Vamos contar quantos preferiram a pipoca doce. Vamos começar de baixo para cima. Vamos lá. 1, 2. Duas pessoas preferiram a pipoca doce. Então, aqui na tabela, nós vamos colocar o número 2. Foi o doce menos preferido, não é mesmo? De todos os doces, foi o que menos foi escolhido, porque somente 2 pessoas escolheram esse doce. Qual foi o doce preferido dos convidados à festa do Luiz? Você pode me dizer? Vamos lá? Olhe para cá e você vai me dizer qual foi o doce preferido. Foi o bolo de aniversário, não é mesmo? Vamos contar quantas pessoas preferiram o bolo de aniversário? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. E aqui na tabela nós vamos colocar o número 7. A quantidade de pessoas que preferiram o bolo de aniversário. Então, esse foi o doce preferido da festa do Luiz, né? Foi o doce mais escolhido na festa do Luiz. Foi o bolo de aniversário. Agora vamos ver quantos preferiram o brigadeiro. Vamos lá? Você pode contar junto comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. E aqui, ao lado do brigadeiro, nós vamos colocar qual número? O número 6. A quantidade de pessoas que preferiram o brigadeiro. Lembrando que nós estamos completando essa tabela que mostra quantas pessoas preferiram cada um dos tipos de doces que iriam conter, que iriam haver na festa do Luiz. Vamos lá? E o último doce, ou o primeiro, é o cupcake. Vamos contar quantas pessoas preferiram o cupcake? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas preferiram o cupcake. E aqui ao lado do cupcake nós vamos colocar qual número? O número 5. Muito bem. Número 5, que é a quantidade de pessoas que preferiram esse doce. Nós preenchemos essa tabela
E então a mãe do Luiz ficou pensando em qual seria uma outra forma de organizar os dados, as informações sobre o aniversário do Luiz para que ela pudesse visualizar melhor. Então ela pensou no gráfico. Vejam só. Aqui, a torre de pessoas maior é a torre que tem mais pessoas, porque mais pessoas preferiram o bolo de aniversário. A torre que tem menos pessoas, é a torre da pipoca doce, porque menos pessoas preferiram a pipoca doce. Então, aqui está dizendo assim, agora descubra qual dos dois gráficos, A ou B, representa a tabela. Esse é um gráfico e esse é outro gráfico. Nós precisamos descobrir qual desses dois gráficos é o gráfico que fala a quantidade certa de pessoas que escolheram cada doce nessa tabela. Vocês estão vendo? 5 pessoas escolheram o cupcake, 6 escolheram o brigadeiro, 7 escolheram o bolo de aniversário e 2 escolheram a pipoca. Então, vamos descobrir se o gráfico certo é esse ou se é esse, se é o gráfico A ou se é o gráfico B. Vocês estão vendo aqui as barrinhas? Cada uma dessas barras mostra a quantidade de doces, quantidade de pessoas que escolheram cada doce. Aqui nós temos do 0 até o 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas pessoas podem ter escolhido esse doce? 0 pessoas, ou 1 pessoa, 2 pessoas, ou 3, ou 4, ou 5, até o número 8. Essa é a quantidade de pessoas. E as barrinhas significam a quantidade de pessoas que escolheu cada um desses doces. Olha só, vamos ver. O cupcake. 5 pessoas escolheram o cupcake. E aqui, no gráfico B, está no número 2. Será que 2 pessoas escolheram o cupcake? Nós já vimos aqui na nossa tabela quantas pessoas escolheram. Foram 2 pessoas? Não, não foram 2, foram 5 pessoas. Então, está certa essa barrinha aqui estar no número 2? Só 2 pessoas escolheram o cupcake? Não, não está correto, não é mesmo? Vamos ver então o próximo, o brigadeiro. Será que esse gráfico aqui é o gráfico certo? Brigadeiro. Aqui no nosso gráfico, o número 7 está marcando que 7 pessoas escolheram o doce brigadeiro. Isso é verdade? 7 pessoas escolheram o brigadeiro? Não, somente 6 pessoas escolheram o brigadeiro. Então, há alguma coisa errada nesse gráfico, não é mesmo? Que não está sendo correto, não está com as mesmas informações que nós vimos na festa do Luiz. Então, vamos ver se o gráfico correto é o gráfico A? Vamos ver se as informações no gráfico A são corretas e são exatamente as informações da nossa tabela de doces? A quantidade de pessoas que escolheram cada um dos doces? Vamos lá. Primeiro, o cupcake. Aqui, na nossa tabela, está mostrando que 5 pessoas escolheram o cupcake. Vamos ver se no nosso gráfico a barrinha está indo até o número 5? Aqui o cupcake e aqui o número 5. Está correto, sim ou não? Sim, muito bem. Esse doce, que é o cupcake, 5 pessoas escolheram esse doce.
E aqui a barrinha vermelha está subindo até o número 5, que quer dizer que 5 pessoas escolheram o cupcake. Então, está correto! Vamos continuar? Vamos ver se os próximos estão certos? Quantas pessoas escolheram o brigadeiro? Vamos lá? A barrinha do brigadeiro está subindo até o número 6. Está certo? 6 pessoas escolheram o brigadeiro? Sim? Sim, muito bem, está certo. 6 pessoas escolheram o brigadeiro. Então, nós estamos percebendo que o nosso gráfico está correto, não é mesmo? Ele está com a mesma quantidade que mostra a nossa tabela. Vamos ver agora o bolo de aniversário. Quantas pessoas escolheram o bolo? 7 pessoas. Muito bem. Vamos ver se a barrinha que representa a quantidade de pessoas que escolheram o bolo está na quantidade correta? 7. A barrinha está chegando no número 7. E 7 pessoas escolheram o bolo. Muito bem, parabéns! Agora, o último doce, que é a pipoca doce. Quantas pessoas escolheram a pipoca doce? Foram 2 pessoas. Então, vamos ver se aqui a barrinha está chegando até o número 2. Olha aqui, o número 2. E a altura dessa barrinha vai até o número 2, que é a quantidade de pessoas que escolheram a pipoca doce. Então, o nosso gráfico A está correto! Muito bem! Então, qual dos 2 gráficos, A ou B, representa essa tabela? É o gráfico certo? É o gráfico A ou o gráfico B? É o gráfico A. Se você disse que é o A, muito bem, você acertou. Lembrando que na nossa tabela nós temos o título dela, ou seja, o nome no nosso gráfico, nós temos o título dele, ou seja, o nome do nosso gráfico. E o nome do nosso gráfico é Doces Preferidos. Os doces preferidos na festa do Luiz. Então, desse lado nós temos as quantidades do 0 até o 8. 0 pessoas, 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas, 8 pessoas. Aqui embaixo nós temos os doces que poderiam ser escolhidos, não é mesmo? E aqui nós temos as barrinhas, que vão até a quantidade correta de pessoas que escolheram aquele doce. Essa barrinha, 5 pessoas escolheram o cupcake. Essa barrinha, 6 pessoas escolheram o brigadeiro. Essa barrinha, 7 pessoas escolheram o bolo. E essa barrinha, 2 pessoas escolheram a pipoca. Muito bem. Hoje nós aprendemos na nossa aula sobre leitura de tabelas e gráficos. E você pode estar acessando a plataforma Edu, que é EDUC, e lá você vai encontrar mais videoaulas para que você possa aprender muito mais. Você pode pesquisar pelo seu computador ou pelo seu celular e acessar a essa plataforma para encontrar alguns mais vídeos sobre matemática, língua portuguesa, entre outras disciplinas. Eu espero você para aprender na próxima aula. Tchau!